Boa noite, irmãos e amigos que estão assistindo pelo canal da Primeira Igreja Batista do Barreiro de Cima. Ficamos incumbidos de levar a mensagem enquanto o pastor está de férias e peço que vocês que estão nos assistindo agora orem comigo, inclinando as suas cabeças e levando seus pensamentos ao trono da graça. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui à tua presença para louvar e bendizer o teu santo nome. Senhor, seja comigo para que possa levar essa mensagem às pessoas que necessitam e que tu sempre guies a nossa vida para que nós não pendamos nem para a direita nem para a esquerda e que possamos levar a palavra verdadeira àqueles que necessitam. Vem nos perdoar, vem nos dirigir, é isso que eu te peço e agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. O nosso texto se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. E diz o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A parte principal aqui dessa ordenança de Deus ao homem foi: certamente morrerás, se não cumprires a minha ordem. Deus é zeloso, Deus é fiel na sua palavra, por isso ele é Deus. E ele disse assim: certamente morrerás. De uma forma geral, morrer é ficar afastado de tudo o que é vida. E foi exatamente o que aconteceu no dia em que o homem, Adão, desobedeceu à ordem do Senhor. Sabemos que ele foi induzido, que ele foi enganado por Satanás, mas isso não justifica de maneira nenhuma a sua falta de confiança na palavra do Senhor, na palavra daquele que visitava a ele todos os dias no jardim. Mas ele preferiu ouvir a palavra de alguém que ele nunca tinha visto, de quem ele nunca tinha ouvido. Não apenas ouvir essa palavra, mas dar crédito a essa palavra. Porque ele deu ouvidos e deu crédito a essa palavra, aquele que não muda manteve a sua palavra, que foi: certamente morrerás. O seu decreto confirmado mais uma vez que ele é o Todo-Poderoso, que nele não há sombra de dúvida, que não há sombra de mudança, nem variação. E no mesmo instante, Adão e Eva e toda a sua humanidade, que somos nós, advinda dele, se tornou separado da vida. Eu, você, nós, todos os seres humanos que já existiram e que existirão sobre a face desta terra, tornaram-se cúmplices da morte, da separação da vida.
Mas você pode me dizer o seguinte, que Adão não morreu naquele mesmo instante. Deus não falou, certamente morrerás, mas ele não morreu, né? Então Deus seria mentiroso, né? Engano seu. O fato mais cruel para Adão, eu e você, é que deixamos de ser seres eternamente vivos para nos tornarmos seres eternamente mortos. E a morte passou a todos, desde Adão, a mim, a você e a todos que existem nessa terra. A morte passou a ser algo comum entre nós. Vamos lá em Romanos 5,12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você está vendo o que aconteceu a partir do momento em que Adão pecou e descumpriu? Isso passou a ser algo referencial a todo ser humano. Você pode dizer assim, não, mas a Bíblia, eu não acredito nela, a Bíblia foi escrita por homens, mas você está tendo a certeza, a veracidade de que isto que foi dito por Deus está em cada ser humano. A certeza que irá morrer um dia. E a morte passou a todos os homens. Passamos a ser pessoas limitadas pelo tempo. Passamos a ter um grande inimigo, o tempo. Desde o dia em que somos gerados, certamente morreremos. O tempo sempre está contra nós. Somos implacavelmente consumidos pelo tempo. Jesus sempre fez alusão ao tempo, nos alertando a remi-lo, pois não sabemos quando vamos ficar sem o tempo. Vamos lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Efésios, capítulo 5, versículo 15. E vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer sobre isto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 a 25, também o apóstolo fala sobre esse tempo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 a 25. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Tiago também, no capítulo 4, no versículo 14, fala sobre como é a nossa vida.
ele compara a nossa vida como a erva do campo. E ele diz o seguinte, Tiago, capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E em lugar de vocês dizerem, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então ele mostra a nossa condição, a nossa vida como um vapor que pela manhã ele aparece e quando é ao meio-dia o sol esquentou, desaparece. Nós temos visto que o nosso tempo é bastante curto, né? E a única certeza que nós temos é que na nossa vida vamos morrer um dia. Isso é uma maneira de a gente ter fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não tem coisa de maior certeza que temos na nossa vida do que um dia iremos morrer. Um dia iremos partir. Um dia ficaremos livre das coisas que são vivas. Um dia nós seremos seres que ou estarão na glória de Deus ou estarão no inferno. Mas por mais que você olhe para a tecnologia, você pense, eles vão conseguir descobrir algo importante e vai fazer com que o homem viva vários anos. Eu lamento lhe dizer que por mais que a tecnologia aumente, ela não vai conseguir fazer com que tenhamos mais do que 200 anos, ou pouca coisa mais do que isso. Agora, o que é 200 anos comparado a uma eternidade? Isso não é nada, né? Então, nunca chegaremos nem próximo da eternidade. Isso já foi demonstrado nas Escrituras, quando ela relata sobre os antigos do passado, que viveram assim como Adão, está registrado nas Escrituras. Você pode até não acreditar, mas está registrado lá. 800 anos, Matusalém, 900 anos. Mas todos eles morreram. Nenhum deles está conosco agora. Porque a palavra fiel do Senhor Deus é que certamente morreremos. Então, contra fatos não há discussão. E principalmente sabendo que você não tem esse tempo todo, pois certamente você vai morrer. E aí, amigo, eu te pergunto, diante de tudo isso que foi exposto, talvez você tenha se preocupado um pouco agora, né? Ou talvez não queira nem mexer neste assunto. Mas uma coisa eu lhe digo, com certeza, que mais cedo ou mais tarde você irá enfrentar o seu maior inimigo. A separação de tudo o que é vivo, ou seja, a morte. E isso está destinado a você. Por isso, eu gostaria de deixar um alerta com você, para que nesse breve espaço de tempo que temos, você medite em algo muito especial. Eu lamento informar que, independente da sua crença, que Deus exista ou não, você continua com a certeza de que um
um dia irá morrer. E da mesma forma que você está não conhece o amanhã, né? Você não pode garantir o que irá prestar contas ao Deus que lhe criou, e com um agravante muito grande, é que você não fez conta da sua palavra. Assim como Adão não fez conta da palavra de Deus e ouviu a palavra de Satanás, você, não ouvindo a palavra de Deus, você certamente morrerá. Você há de convir que Deus continua sendo Deus, independente do que você acredita, e que somente por Ele é que você continua respirando e fazendo tudo o que não lhe agrada. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Por isso, utilize da sua inteligência que Ele te deu para atentar que tudo o que a Bíblia está falando é a palavra verdadeira do Todo-Poderoso. Certa vez, Jesus disse aos seus discípulos que um homem possuía muitas fazendas. Está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 16 a 21. Vamos atentar para esse texto aqui. Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. Ou melhor, versículo 13. Aqui o Senhor Jesus estava falando aos seus discípulos e ele disse o seguinte: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus está mostrando que não se deve juntar tesouros neste mundo, esquecendo-se de juntar tesouros para com Ele no céu. Ou seja, o maior tesouro que você pode ter é a vida eterna. E isso Ele lhe dá, Ele lhe garante. Porque para que Ele contou essa história? Será que essa história não é parecida com a sua? Você procura todo o tempo, a todo momento, a juntar, recolher coisas para você,
Você pode até dizer, não, mas eu não sou avarento, eu não gosto de juntar coisas para mim, eu gosto de fazer doações, benefícios às outras pessoas e tudo mais. De qualquer maneira, você está ajuntando coisas para si, porque no efeito de fazer este bem todo às pessoas, você está querendo com isso agradar o próprio Deus, fazer uma permuta, uma troca. Mas dificilmente você conseguirá, porque a palavra dele continua ainda: certamente morrerás, se você não me obedecer. Então, lutando de todas as maneiras para acumular bens, e o tempo nunca está ao seu favor. E a grande pergunta vem ao seu coração: o que você preparou para o futuro? Você sabe que caixão não possui gaveta. E daqui você não leva nada. Pois bem, a situação sua ficou muito complicada. E logo te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem serás? Como você notou, você não pode solucionar esse problema, a não ser que o próprio Deus, na sua infinita sabedoria, resolva para você. Muito antes de Adão ter cometido o pecado, o Senhor Deus já havia providenciado a solução deste problema, pois ele enviou o seu próprio filho para morrer em seu lugar e para pagar a dívida que você não consegue por meio nenhum, quitar com Deus. Porque o salário, o pagamento dessa dívida é a morte. Mas o dom, a dádiva gratuita de Deus, aquela que você não merece, Deus a dá gratuitamente, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Encontra-se lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Mas você pode dizer, eu ainda vou morrer. E isso aí, o que é que vai resolver para mim? E eu te digo, a morte material, Adão só experimentou 800 anos depois. Mas a morte espiritual foi no mesmo momento em que ele cometeu a desobediência para com Deus. Certamente morrerás. E morreu. Mas agora, se você quiser ficar livre da morte espiritual, ou seja, do afastamento completo da convivência do Deus eterno e das suas bênçãos e de todo o gozo celestial, procure fazer diferente. Faça diferente. Aceite o pagamento que Cristo Jesus realizou por você na cruz do Calvário. A morte dele traz vida para você e traz vida a todo aquele que aceita que ele tomou o seu lugar. E o mais importante, restaurou a sua condição de morto eterno para vivo eterno, gozando de todos os prazeres celestiais. Você deixa de ser escravo do tempo para ser eterno. Pense bem, meu amigo.
nessas considerações que eu tenho lhe falado, enquanto você tem tempo, enquanto você tem um pouquinho de tempo, existe um hino do nosso cantor cristão que diz nos seus versos: amanhã pode ser muito tarde. O amanhã é o segundo à frente da sua vida. Pode ser muito tarde. Mas se você aceitar essa salvação que foi dada por Jesus Cristo, hoje Cristo te liberta. Te liberta do poder da morte. Te liberta da morte espiritual, te dando vida eterna. Pense bastante nisso. Bem, meus irmãos, esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos, né? Para todos os nossos amigos, né? E espero, sinceramente, que tenha tocado ao coração daqueles que necessitam, né? Vamos fazer uma oração para encerrar? Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença e te pedimos que seja com a Tua palavra e que ela não volte vazia, que toque os corações daqueles que necessitam. Seja conosco para que sejamos instrumentos na Tua obra e na Tua causa, para que possamos levar sem medo este Evangelho para benefício de muitas vidas. Vem nos abençoar e vem nos dirigir. Muito obrigado por ter deixado eu poder falar e pregar a Tua palavra. Sei com a minha vida e com a vida de todos os nossos irmãos. É isso que eu te peço e agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém.